Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu me inscrevi porque eu quero falar um pouquinho sobre as manifestações e a CPI dos ônibus, que está marcada para ser instalada amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no Salão Nobre. A gente, nos últimos 2 meses, viveu um processo de mobilizações que há muito tempo não era visto no país. Eu já falei sobre isso, sobre como desde os anos 90, a gente não via manifestações com mais de 100 mil pessoas. Desde os anos 80, nós não víamos manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. Na verdade, a manifestação do dia 20 de junho foi provavelmente a maior manifestação política da história dessa cidade e da história do país, já que ela foi muito maior do que o comício das diretas em 1984 ou o comício do Lula em 1989. Só para ilustrar, esses 2 comícios dos anos 80, que entraram para a história como comícios de 1 milhão de pessoas, eles ocupavam a Presidente Vargas da Candelária até antes da Central do Brasil. E no dia 20 de junho, a Presidente Vargas foi ocupada na sua totalidade, da Prefeitura à Candelária, e a Rio Branco também estava completamente lotada, desde a Candelária até aqui a Cinelândia. Essas manifestações, elas também trouxeram uma novidade. As primeiras manifestações de massa, desde os anos 70, que não são convocadas e não são lideradas pelo campo político, representado pelo PT, pela CUT e pela União Nacional dos Estudantes e seus aliados. Foram as primeiras manifestações, desde os anos 70, em que a liderança e as pautas das manifestações não estavam absolutamente claras, ou absolutamente consolidadas, entre os manifestantes. Essas manifestações, eu acho que todos aqui lembram, elas começaram com 2 motivações iniciais. Uma delas era a luta contra o aumento das passagens de ônibus, que já vinha acontecendo em várias cidades, com muito mais força do que no Rio de Janeiro, já há alguns anos. Provavelmente porque no Rio de Janeiro, desde 1991, os estudantes secundaristas das escolas públicas têm direito ao passe livre. O Rio de Janeiro é a única cidade no Brasil, ou pelo menos a única capital no Brasil, onde os estudantes secundaristas das escolas públicas têm direito ao passe livre. E nas outras cidades, nos últimos 4, 5 anos, quem vinha se manifestando contra o aumento da passagem eram principalmente os estudantes das escolas públicas de 2º grau dessas cidades. Então essa luta, ela chegou um pouquinho atrasada no Rio de Janeiro por conta disso. Mas também havia como motivação uma grande insatisfação da população ao constatar os altíssimos gastos do dinheiro público na construção dos mega eventos esportivos, na construção da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Esse questionamento, ele ficou muito claro quando os manifestantes usavam slogans do tipo: da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação. Ou então, de outras manifestações que diziam: eu quero saúde e educação no padrão FIFA. Eu não quero só o Maracanã no padrão FIFA, eu quero também saúde e educação no padrão FIFA. Agora, o grande impulsionador dessas mobilizações, o elemento que fez com que manifestações de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas se transformassem em manifestações de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas, foi a violência policial.
Esse foi o fator fundamental. No dia 13 de junho, a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo cometeu uma verdadeira barbárie contra manifestantes pacíficos. E ficou muito claro que foi uma repressão gratuita, uma repressão que acontecia, inclusive, no momento em que o comandante da tropa de choque elogiava os líderes da manifestação pelo caráter pacífico da manifestação. Isso está registrado no YouTube. Enquanto o comandante do choque elogiava e negociava com representantes da manifestação, a polícia começou a repressão covarde nas proximidades da Avenida Paulista. Poucos dias depois, houve aqui, no domingo, 13, 14, 15, 16, a repressão aos manifestantes do lado do Maracanã, aquela que ficou famosa porque os manifestantes foram se refugiar na Quinta da Boa Vista, foram perseguidos pelo choque do Rio de Janeiro até a Quinta da Boa Vista, que não poupou nem as famílias, nem as crianças e nem os idosos que estavam passeando na Quinta da Boa Vista. Depois desses dois grandes atos de violência policial, nós vimos as manifestações tomarem proporções talvez até inéditas no nosso país. E olha o nosso assombro, 20 de junho, maior manifestação política da história da nossa cidade, e a tropa de choque reprimiu a manifestação. Subiu toda a Presidente Vargas, toda a Avenida Rio Branco, reprimiu na Lapa, reprimiu na Glória, atacou o Hospital Souza Aguiar, jogou 3 bombas dentro do circo voador, atirou bala de borracha em pessoas que estavam sentadas nos bares da Lapa, atacou indiscriminadamente a população, estabeleceu um toque de recolher ilegal na nossa cidade, um toque de recolher sem nenhuma base legal, né? Muito longe do que a grande imprensa, especialmente a TV Globo, tentou retratar naquele dia, como se a repressão tivesse sido apenas contra pessoas que estavam sendo violentas na manifestação. Bom, a grande lição que as novas gerações, as mais antigas, já conheciam, mas a grande lição para as novas gerações do nosso país, em todo esse processo de mobilização, foi a lição de que povo que luta, conquista. Conseguimos revogar o aumento das passagens de ônibus em inúmeras cidades do país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, mesmo depois do prefeito ter afirmado que era impossível revogar o aumento das passagens. Estamos vendo os recuos sucessivos do governador Sérgio Cabral, que inclusive recuou da sua arrogância, admitiu a sua arrogância e disse que vai ser mais humilde daqui para frente. Quem conhece bem o governador duvida, né? Mas pelo menos demonstrou claramente que a sua postura arrogante não pode continuar sem o prejuízo do seu futuro político. O governador, que dizia que era impossível preservar o Júlio Delamare, o Célio de Barros, a Escola Friedenreich e a Aldeia Maracanã, recuou de todas as demolições, mas vai ter que recuar mais, vai ter que recuar da privatização e da elitização do Maracanã. O Maracanã sempre foi um espaço democrático e que a população do Rio de Janeiro, de todas as classes sociais, podia frequentar junto com as suas famílias. E o projeto de privatização é também um projeto de elitização do Maracanã. Elitização inaceitável. Só para a gente comparar, em 1950, na final da Copa de 1950, a cidade do Rio de Janeiro tinha 2 milhões de habitantes. E 200 mil pessoas estavam dentro do Maracanã para assistir a final de 1950. Claro que não eram todas do Rio de Janeiro, mas a nossa cidade estava em peso dentro do Maracanã. Esse ano,
Aliás, ano que vem, se o Brasil for para a final da Copa do Mundo, nós teremos 40, 50 mil pessoas dentro da arena, né, pagando preços inacessíveis para a grande maioria da nossa população. Aliás, para comprar os ingressos tem que ter internet, tem que saber usar a internet, né? Para comprar ingresso pela internet tem que ter cartão de crédito, né? Então, só a forma de se vender os ingressos já demonstra claramente a total falta de preocupação em incluir o povo do Rio de Janeiro nos Jogos da Copa do Mundo, incluir o povo do Rio de Janeiro na final. Agora, vamos ser sinceros, a mobilização popular também conquistou uma vitória sobre essa casa, que foi a conquista das 27 assinaturas, 10 a mais do que as 17 necessárias para que seja instalada a CPI dos ônibus. E o povo do Rio de Janeiro está atento à CPI dos ônibus. A iniciativa da CPI foi tomada pelo vereador Eliomar Coelho em função de uma demanda da sociedade expressa através da construção do movimento O Rio Quer a CPI dos ônibus. O Eliomar acolheu a demanda, encaminhou o pedido de CPI, conseguimos as assinaturas. Ontem, no Clube de Engenharia, o movimento Rio Quer a CPI convocou uma plenária popular de acompanhamento da CPI. E mais de 400 pessoas compareceram ao Clube de Engenharia para participar dessa plenária, para discutir como a população vai se manter mobilizada durante o processo de CPI. 400 pessoas, aliás, 400 pessoas presentes no Clube de Engenharia, fora as outras centenas de pessoas que assistiram ao vivo à plenária, através agora dessas mídias, né, do Mídia Ninja, que estava presente na plenária ontem. Eu mesmo estava transmitindo ao vivo a plenária, né, comprei um celular para começar, para acompanhar todas as atividades da CPI, colocar todas as sessões da CPI ao vivo na internet, para que a população possa acompanhar. No debate sobre a CPI dos ônibus, algumas coisas ficaram claras no que diz respeito aos anseios da população representada na plenária de ontem. A primeira delas é que o Eliomar Coelho seja o presidente da CPI. Isso foi dito e redito. Com todo respeito aos outros vereadores que foram nomeados para a CPI, o Eliomar, entre os 5 membros da CPI, foi o único que assinou o requerimento da CPI. Então, além de ser uma praxe dessa casa, que quem faz a solicitação da CPI seja o presidente, seria uma péssima demonstração para a população se o único que assinou o pedido de instalação da CPI não seja escolhido como presidente da mesma para conduzir os trabalhos para que a CPI chegue a bom termo. Também ficou muito claro que a sociedade quer a abertura da caixa preta da FETranspor. A sociedade quer transparência, e quer transparência de verdade, não quer transparência de mentirinha, como o portal da transparência e da mobilidade que a prefeitura colocou no ar e que não informa nada. Tem ali os contratos, uma tabela com valores arrecadados pelas linhas de ônibus, mas sem nenhuma condição de se chegar a conclusão nenhuma sobre o sistema de transportes na nossa cidade. Agora, a sociedade também quer que a mobilização em torno da CPI e os próprios trabalhos da comissão sirvam para que a nossa cidade discuta um novo modelo de mobilidade urbana. Um modelo de mobilidade urbana que tenha como princípio fundamental entender que a mobilidade é um direito, que a mobilidade urbana, o direito de ir e vir, é um direito que deve estar ao alcance de todos os cidadãos. Não é mais possível
que milhares de cariocas cheguem no final do dia de trabalho e não tenham dinheiro para voltar para casa, sendo obrigados a dormir nas marquises da Presidente Vargas, a dormir na entrada do Hospital Souza Aguiar, e tantos outros lugares do centro, como nós constatamos já há décadas na nossa cidade. Não é possível que as famílias do Rio de Janeiro não tenham acesso ao lazer, porque não têm direito a pegar um ônibus. Quantas famílias deixam de ir à praia, deixam de ir à Quinta da Boa Vista, deixam de passear durante os fins de semana, porque não tem dinheiro para pegar os ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então nós precisamos discutir vários aspectos. O transporte, ele deve ser público, ele deve ser estatal, ou o transporte deve ser uma mercadoria a serviço do enriquecimento de meia dúzia de empresários na nossa cidade. E aí nós temos que discutir, dentro do nosso modelo, fazer várias perguntas. A mobilidade urbana é um direito de todos. A mobilidade urbana é fundamental para o funcionamento da cidade. Mas quem paga pelo transporte público hoje no Rio de Janeiro? São os segmentos mais pobres da nossa população. Como se paga o transporte público no Rio de Janeiro? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é uma imoralidade, uma indecência que o pagamento das passagens seja feito em dinheiro e sem recibo. Por que que a passagem de ônibus é uma das pouquíssimas mercadorias da nossa cidade que nós compramos e não recebemos recibo? A quem interessa esse total descontrole sobre o que é arrecadado pelas empresas de ônibus na nossa cidade? Nós precisamos de um novo modelo de transporte que, primeiro, faça com que os mais abastados, faça com que os ricos financiem o transporte coletivo dos mais pobres. E nós precisamos de um sistema de transporte em que o pagamento não seja feito em dinheiro sem recibo diretamente para as empresas. Precisamos que a arrecadação das passagens seja feita pelo poder municipal. E as empresas privadas ou estatal responsável por gerir o sistema seja repassado os seus custos, seja pago o que gastou, e não que eles arrecadem e construam uma caixa preta. Mas nós precisamos discutir também o próprio modelo, o próprio modal. Até quando o Rio de Janeiro vai ser uma cidade que se transporta principalmente sobre rodas, ou rodas do transporte coletivo, ou as rodas dos automóveis privados. Já é mais do que conhecido e reconhecido que o transporte sob trilhos é o meio mais eficiente, mais eficaz da gente construir uma mobilidade urbana na nossa cidade. Por que BRTs e não VLTs na Transcarioca, na Transoeste, na Transolímpica e etc? Bom, para encerrar, eu queria fazer um apelo ao povo do Rio de Janeiro que não deixe de acompanhar a CPI dos ônibus. Foi a mobilização popular que conquistou a CPI dos ônibus. E só a mobilização popular tem condições de fazer com que essa CPI produza um relatório do interesse da população. Povo do Rio de Janeiro, a última vez que a FETranspor foi derrotada nessa casa foi em 1991, quando dezenas de milhares de estudantes das escolas públicas obrigaram essa casa a aprovar o passe livre para os estudantes secundaristas das escolas públicas. Povo do Rio de Janeiro, lembre-se do exemplo de 1991 e venha permanentemente ocupar essa casa e garantir que a CPI chegue a uma boa conclusão. Muito obrigado a todos pela atenção.